Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma máquina de Lichtenberg caseira, tá pessoal? Nós vamos utilizar aqui para fazer essa máquina um transformador de micro-ondas, tá pessoal? Aqui no canal eu já mostrei como fazer uma máquina dessa, só que eu fiz ela na versão 110 volts. Nesse vídeo eu vou fazer ela na versão 220 volts, tá? Então vocês acompanham o passo a passo aí para vocês verem como fazer essa máquina aqui, tá pessoal? Para quem não conhece o que é uma máquina de Lichtenberg, é aquelas máquinas, pessoal, que soltam uns raios, que a pessoa pega uma madeira, né? A pessoa vai fazer um desenho, uma tábua de churrasco, uma tábua mesmo de fazer quadro, ou até mesmo uma mesa de madeira, né, quer fazer ela personalizada, a pessoa coloca, né, um fio numa extremidade e outro fio na outra extremidade, e ele sai fazendo um efeito de raio na madeira, queimando, né, como se fosse um raio, fica um desenho de raio na madeira, queimado, tá pessoal? E depois a pessoa só enverniza, fica uma coisa mais linda do mundo, vocês vão ver aí, acompanha o passo a passo como nós vamos fazer, tá pessoal? Então nós vamos fazer aqui, pessoal, vocês vão utilizar um transformador de micro-ondas que seja da voltagem compatível com a voltagem da residência de vocês, tá, pessoal? Se for 110, vocês vão fazer com um transformador que seja 110 volts. Se for 220 volts, vocês vão fazer com um transformador que seja 220 volts. No caso da minha aqui, é um transformador de 220 volts, tá? Bom, então, vocês vão pegar qualquer transformador que seja compatível com a voltagem de vocês. Não vamos precisar modificar nada aqui, pessoal. Não vamos tirar nada, não vamos cortar nada. Vocês vão apenas desconectar, né? Esse aqui é o primário aqui, nós vamos usar a entrada, né? Que seja, da minha aqui é 220 volts, né? E vamos usar a saída aqui, ó, para fazer o efeito, para soltar o raio lá, nós vamos utilizar essa saída aqui do primário, ou do secundário, tá? Que é esse aqui, ó, essa saída aqui, aterrando com a carcaça do transformador. Ele vai fazer esse raio. Esse fio aqui, ó, tem um fiozinho aqui, que tem duas saídas, e vão ver no de vocês aí, né? Não precisa tirar também. Esse aqui eu vou utilizar para acender essa lâmpadazinha aqui, ó. Essa aqui é uma lâmpadazinha de 12 volts. Essas lâmpadas você encontra tanto em pisca-alerta de moto, como em aquelas lâmpadas de aterramento, tá, pessoal? Ó, é uma lâmpadazinha de 12 volts. Aí nós vamos ligar em série com esses dois fios aqui de saída, ó, para que ele possa acender, tá? E você vê que ele tá ligado, quando você ligar ele, vai acender essa lâmpada indicando que o transformador está ligado, está em funcionamento, tá? Eu vou usar um regulador de tensão, esse regulador que eu ensino como fazer aqui no canal, tá, pessoal? Para nós estar controlando a potência desse transformador, tá, pessoal? É uma potência muito alta, muito grande. Então, dependendo do tamanho do projeto que você quer fazer, então é bom você controlar a potência para que ele possa fazer o efeito ali do tamanho com o projeto que você está fazendo, tá bom? Antes de prosseguirmos com a montagem desse projeto, quero alertá-los sobre os perigos, né, de mexer com a eletricidade, tá, pessoal? Além do perigo de mexer com a eletricidade, né, da rede de alta tensão 110 e 220 volts, tá, pessoal? Esse transformador é mais perigoso ainda, tá, pessoal? Ao injetar a energia de alta tensão nesse transformador, a tensão de saída nesse transformador, da qual vamos usar para fazer os raios, para fazer o efeito de Lichtenberg, a saída aqui, pessoal, tem transformadores que saem quase 4.000 volts. Eu já cortei aqui umas tábuazinhas, onde eu vou fazer uma caixinha de proteção, porque quando ele está ligado, você não pode, né, colocar a sua mão sobre o aparelho, porque diferente da energia da alta tensão, que você só pega choque se você tocar no fio descascado ali, aonde esteja o fio esteja exposto, se você tocar no fio é que você leva choque. Nesse aparelho aqui não, pessoal. A energia daqui, a tensão de saída aqui é tão alta que apenas aproximar alguns centímetros do transformador, ele voa centelha em você e você pode se eletrocutar, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu ensino a fazer porque muitas pessoas que mexem com artesanatos, elas mexem com isso aqui, tomando todo devido cuidado, fica uma coisa muito bonita, pessoal, de se ver os efeitos que essa máquina faz. Mas não é para qualquer pessoa, porque como eu falei, ao não saber manusear, você pode ser eletrocutado, mesmo que você não toque no aparelho. Só em chegar perto, a centelha, né, o raio de centelha, ele abre uma centelha na pessoa, que faz com que você possa ser eletrocutado mesmo à distância, tá, pessoal? Então tenha muito cuidado, presta muita atenção como que eu vou fazer para vocês não se acidentar, beleza? Então, ó, tá aqui a madeirinha que eu fiz, cortei uma tabuazinha
é umas tábuas de pino, né? Cortei aqui uns tamanhos ideal, você pode fazer qualquer tamanho que você queira, né? Eu vou colocar aqui de fundo, ó. Vou fazer uma demonstração mais como é que vai ficar, ó. Tá bom, pessoal? Essa madeirinha aqui vai por cima, ó, dessa forma aí. Eu peguei aqui uma placa de fenolite, ó. Isso aqui é uma placa de fenolite para circuito impresso. Eu removi o cobre que tem aqui na frente, né? Que é aquelas placas de fazer circuito. Eu removi o cobre, porque é uma placa bem resistente, né? Feita de fibra de vidro. E aqui eu vou utilizar, ó, para colocar a lâmpadazinha. Vou colocar a lâmpadazinha para quando a gente ligar, ele acender, a gente vê que está ligado. Vou usar um botão desse aqui, ó, botão liga e desliga, para nós acionar o nosso projeto. Eu já cortei eles tudo no tamanhozinho já de eu coloco aqui, pessoal. Olha aí, ó. E aqui vou usar o regulador. Pronto, aqui vai ser a parte do display, tá? Eu vou usar depois, vou colocar esse displayzinho aqui, ó, para a pessoa ter noção de onde está girando, para ver a potência. Tem um botãozinho aqui também para rodar, ó. Vai ficar dessa forma. Então eu vou fazer todas as ligações aqui, ó, e ele vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Só dando uma prévia para vocês como que vai ficar, ó. Dessa forma aí. Eu optei por deixar assim um pouco de caída, ó, para ficar melhor da gente visualizar aqui o display, tá? Essa montagem aqui, eu vou colocar essa parte que é a saída para o efeito. Eu vou botar ela de saída aqui, ó, para trás da máquina, tá? Por trás. E vou ligar a parte de entrada da energia aqui, ó. Eu vou usar esse adaptador aqui, ó. Você pode retirar ele de fontes ATX, de computador, tá? Esse tipo de entrada aqui, para nós poder colocar o cabo de ligar na rede, tá, pessoal? Esse tipo de adaptador aqui, ó. Aí ele vai entrar por trás aqui, ó. Vai entrar por trás, vai vir aqui no botão liga e desliga. Vai passar em série com o regulador para poder nós ligar nas duas saídas aqui do transformador, tá? Que aí aqui nós vamos poder fazer o ajuste de entrada para que ele possa controlar a potência de saída do transformador. E os raios aqui, como ele é perigoso a gente aproximar do aparelho quando ele estiver ligado, então eu vou botar a saída dele para ser por trás aqui do transformador, a saída dos dois fios que vai fazer o raio. Assim a gente não fica próximo dos fios lá, tá bom? A gente pode controlar aqui tranquilamente sem ter perigo da gente se eletrocutar, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, só para vocês terem noção da potência desse transformador. Pronto, pessoal, eu já fiz a montagem dele aqui, ó, já liguei os fios. Eu não mostrei, pessoal, ligando, porque eu não tenho aqui uma bancada, uma coisa para eu poder colocar, pessoal. Eu tava só em cima de uma mesinha aqui, mesmo no quintal aqui, ó. Mas vou mostrar para vocês como que ficou, tá, pessoal? Como que eu fiz a ligação. Ó, como vocês puderem ver, eu coloquei aqui, ó. Vou iniciar do começo aqui. Eu coloquei aqui esse adaptador para nós colocar o nosso cabo de tomada aqui, ó. Esse aqui, ó. Pode ver que ele é, ó, compatível com isso aqui, ó. Para nós colocar aqui. Pronto, beleza? Aqui é a nossa, onde nós vamos colocar na nossa rede de energia, na tomada. Aqui na saída aqui, ó, vem os dois fios, vai pro nosso botão liga e desliga, tá? Como ele é de 4 pinos, né? Entre as duas fases, aí sai as duas fases aqui em cima aqui, ó. Tá. Entre as duas fases aqui em cima, aí uma das fases da energia que tá entrando aqui, ó, do nosso cabo, uma das fases vai diretamente para o potenciômetro, tá? Que é o regulador de tensão, tá? Uma das fases vai para o potenciômetro, passa pelo potenciômetro aqui, né? Pra gente ajustar, controlar a potência, e aí entra num dos pinos do primário do transformador, tá, pessoal? Aí a outra fase, né? Que são duas.
a outra fase vem direto para o outro pino do transformador, tá, pessoal? Se por acaso aqui esse botão liga e desliga fosse daquele que é só 2 pinos, tá? Que é só dois pinozinhos, então uma das fases ia passar diretamente para um dos pinos primários do transformador, né? Uma das fases da rede, e a outra fase ia vir no pino do botão liga e desliga. O outro pino do botão liga e desliga ia diretamente para o potenciômetro, do potenciômetro que ia para o outro pino do primário do transformador. Mas como aqui é um botão de 4 pinos, aí vocês viram aí como é que eu fiz a ligação aí, tá, pessoal? Olha só. Aí aqui, essa lâmpadazinha que eu coloquei aqui, ó, tá? É esse fio que eu falei que nós ia deixar, que vem no transformador também, ó, tem 2 fios de saída. Aí eu liguei diretamente aqui em série com a luzinha, com essa lâmpadazinha. Coloquei aqui, ó, que é para quando nós ligar o transformador, aí que a gente aumentar a potência dele, a luzinha vai acender, né? O brilho dela vai acender de acordo com a potência que a gente ajustar aqui o transformador. Quanto mais forte deixar com as potentes, mais vai acender mais forte. Quanto mais fraca, ela vai diminuir também o brilho, indicando a potência do transformador, tá, pessoal? Certo, aí nós mostramos todas as ligações aqui da tensão de entrada do transformador, tá, pessoal? Para poder ligar no primário do transformador. A tensão de saída, olha só, eu coloquei aqui 2 fios, ó. Tá meio velho, mas é o que eu tinha aqui, só para demonstrar o vídeo. Aí um desses fios aqui, ó, eu liguei aqui, ó, no pino que eu mostrei para vocês, né? Que tem um pino aqui no primário ou no secundário do transformador. Tem um pino, é só um pinozinho só, um pininho, porque a outra pinagem desse secundário aqui, pessoal, ela sai um pino aqui, e a outra ponta desse fio do secundário, ela é colocada na própria carcaça do transformador, pessoal, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Ok? Porque você vê que o secundário tem um começo, né? Tem um começo e tem um fim. Então ele iniciado aqui na própria carcaça do transformador, é aterrado na próxima carcaça, é enrolado, e aí depois a outra ponta sai aqui. Então nós ligamos um desses fios aqui nesse pino, e a outra ponta aqui, ó, como está ligado na própria carcaça do transformador, então nós podemos aterrar aqui na própria carcaça do transformador. Eu liguei aqui, emparafusei aqui na tabuinha, prendendo ela, e tá aqui, ó. Aí ficou os 2 fios de saída aqui, ó. Aqui na ponta do fio, quem tiver, pode colocar aquelas garrinhas jacaré, tá, pessoal? Garrinha jacaré. Como eu não tenho, eu coloquei 2 pregos aqui. Que aí quando nós vamos utilizar para fazer os efeitos na madeira lá, vocês vão pegar, né, enfia um pouco aqui, ó, o prego de um lado da madeira. Vocês vão passar líquido de água, ou água com bicarbonato de sódio, ou tem que usar esse tipo de água dessa forma para poder ela conduzir a eletricidade, para poder ele conseguir gerar os plasmas aqui, tá, pessoal? Os efeitos, para fazer o efeito de Lichtenberg aqui. E aí, fazendo dessa forma, moe a tábua com água de sal ou bicarbonato de sódio, coloca o prego na ponta, aqui onde você da madeira, e o outro prego nós vamos colocar na outra extremidade da tábua, de acordo com o tamanho do desenho que você queira, tá, pessoal? O tamanho, a posição que você quer que o desenho fique, se é na beirada, se é no canto, se é mais pequeno, se é mais grande, você vai posicionar dessa forma aqui. Colocou assim, né? Molhou aqui com a água preparada e colocou os pregos nas posições aqui, né? Uma na extremidade e na outra, para poder fazer o efeito daqui a aqui. Aí sim nós podemos ligar ela aqui e começar a ajustar, né, o efeito de acordo com a potência que nós queira que o desenho fique, tá? O ideal é que, se for desenhos grandes, em tábuas que seja um desenho bem grande, que queira que o desenho fique bem profundo, aí nós pode colocar toda a potência aqui, todinha, até o final, tá bom? Aí ela vai gerar. Agora, se for efeitos pequenos, como uma tábua pequenininha, a gente ajusta para o efeito ficar mais pequeno, ficar mais fraquinho, para não danificar a tábua, tá? Agora que eu mostrei para vocês como foi feito, né, a montagem das ligações do fio, então eu vou preparar agora, colocar as tábuazinhas para poder nós isolar esse transformador, ó, ficar protegido, colocar madeira de um lado e madeira do outro aqui, ó. Dessa forma aí, tá? Eu vou apregar ele aqui, pessoal,
Eu vou pregar ele aqui, aí depois eu volto para mostrar para você ele já montadinho, tá? Como é que vai ficar. Olha aí, pessoal, terminei de montar a máquinazinha, ó. Por dessa forma aí. Agora nós vamos mostrar ela funcionando na prática, tá, pessoal? Olha só. Ficou show de bola. Agora eu vou ligar aqui, como eu falei para vocês, coloquei os dois preguinhos aqui, ó. Vou usar uma tábuazinha aqui para nós fazer o efeito, pessoal. Não é uma tábua preparada. O ideal é que quando você vai fazer esse efeito, seja numa tábua já preparada, né? Seja numa mesa ou numa tábua de churrasco, uma coisa. Você tem que lixar a tábua, né? Lógico que quando você for fazer, vocês vão fazer numa tábua bem limpinha, né? Nova, que esteja bem lixadinha, né? Preparada para isso, porque depois do efeito, aí não pode mais lixar, foi outra coisa. É só passar o verniz e pronto, para ficar com o efeito, aquele efeitozinho de raios, tá bom? Então eu vou fazer essa tábua aqui só mesmo para fazer o teste, para mostrar ela funcionando na prática, né? Provavelmente talvez não fique um raio bem feito, porque essa aqui é uma tábua de pinos e ela tá um pouco verde também, talvez não vai ficar muito legal por causa disso, né? Mas se você for fazer na tábua mesmo própria, vai ficar bem legal, tá bom? Então o que vamos fazer? Vou posicionar os pregos, né, numa extremidade na outra, de acordo com o tamanho do raio que eu queira que fique o desenho, e vamos usar água com bicarbonato de sódio, tá, pessoal? Eu achei melhor do que usar o sal. Tem pessoas que usam sal também, como eu falei, mas para ficar 100%, tá, o efeito mais bacana, é bom o bicarbonato de sódio com água, tá bom? E aí a gente vai passar como se fosse pintando, e aí ele vai dar aquele efeito bem bacana, tá bom? Eu vou mostrar para você agora como é que vai ficar. Ó, pessoal, eu vou colocar uma parte da tábua que ela esteja mais branquinha, mais limpinha, só para fazer o teste. Então eu coloco aqui, ó, um dos pregos. Vou coisar um pouquinho aqui. Lógico que se você for fazer numa tábua boa mesmo ou na mesa, vocês não vão furar. Então o ideal é que vocês colocam só um materialzinho pesado para ele ficar só encostado em cima assim, tá, pessoal? Então coloquei aqui, ó. Tá? Eu peguei aqui, pessoal, ó, diluí água, ó, no bicarbonato de sódio, tá? Diluí com água aqui, ó. Aí nós vamos passar, pessoal, de um prego ao outro, como se estivesse fazendo uma pintura, tá? Ó, pega um pincelzinho desse e vamos passar dessa forma aqui, ó, aonde nós quer que fique o desenho. Você deixa bem encharcado, principalmente próximo do prego aqui, ó. Aí nos demais localidades você só passa como se estivesse pintando, tá? Ó. Pronto, não precisa encharcar demais, é só moer um pouco como se fosse uma pintura. Agora eu vou ligar a máquina aqui, ó. Vou ligar o botão, liguei, tá ligado? Quando eu acionar aqui, ó, aqui, pessoal, é bom que você controla a potência dele aqui, ó. Você pode, ó, deixar fraquinho, ó, conforme ajuste. Posso aumentar, ó. Viu? Aqui, pessoal, quando os raios se encontrar de uma extremidade a outra, quando ele se encontrar, aí você desliga a máquina, tá? Que aí ele não faz mais o processo. Aí se tiver alguma parte onde você for fazer o desenho que você queira que ele preencha mais,
Aí você tem que mudar a posição dos conectores lá, dos dois fios, tá? Para ele fazer o raio em outra localidade. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, ele funcionando, foi só para vocês verem na prática como que ele vai, o que ele vai fazer. Mas nessa tábua aqui, como é tábua de pinos, ela tem umas partes que fica dura, outras partes que é muito mole, então não fica o raio 100%, bem feitinho, tá? Mas se você for fazer na tábua própria mesmo, tá? Vai ficar muito show de bola, tá, pessoal? Como tábua de bambu, tábua mais dura mesmo para tábua de churrasco, como o IP, né? O próprio bambu também, as pessoas fazem aqueles copos de bambu também para fazer isso, fazer esse efeito, fica muito show de bola. Então vocês vão, quiser fazer aí, né, vocês viram o passo a passo como foi feito aí, tá? A ideia aqui é só mostrar como fazer a máquina. O efeito aí vai depender do que vocês for fazer aí. Cada desenho que fizer é um tipo de efeito diferente que vai ficar, tá, pessoal? Cada vez que for fazer, ele não repete o mesmo desenho. Então aqui vai ficar bem bonito, vai ficar parecendo uma árvorezona aberta assim, ó. Porque na tábua de pinos aqui não ficou muito bom não, ainda mais que ela tá verde, aí não ficou muito show de bola. Mas vocês viram funcionando, deu para ter mais ou menos ideia do que ela faz, tá bom, pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!